Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Como falamos semana passada, temos a intenção de fazer um estudo em algumas das parábolas do Senhor Jesus Cristo, nas quartas-feiras em que estamos aqui pregando. Então hoje vamos começar com a parábola do semeador. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 20. Dai ouvidos então à voz do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, numa parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e invocar o nome do Senhor. Pai, te damos graças porque a tua palavra é semeada em nosso meio. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor condescendeu ao nosso nível e se comunicou a nós de muitas maneiras, muitas vezes pelos pais, pelos profetas, mas sobretudo na pessoa do teu Filho, que é ao mesmo tempo o semeador e a semente. Te damos graças, ó Pai, porque temos acesso à tua verdade. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor complete a obra
e trabalhe nos nossos corações, para que possamos responder à Tua palavra da forma apropriada. Possamos responder com fé e frutificar para a Tua glória. Senhor, o que nos adiantará a Tua palavra se não entendemos o que ela quer dizer e assim praticamos e vivemos de acordo com as Suas próprias exigências? Pai, dá-nos esse espírito submisso pelo Teu Espírito e nos abençoa. Nos abençoa nessa noite, à medida que vamos tratar desta passagem tão conhecida e que é tão precisa em revelar os segredos dos corações. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo no falar e no ouvir. E que em todos os nossos corações, ó Pai, a Tua palavra caia e haja germinação, crescimento e fruto para a Tua glória. Pai, abençoa o Teu povo. Que Cristo seja exaltado em nosso meio. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a parábola do semeador é uma parábola que tem uma grande proeminência na Bíblia. Ela é registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E é uma parábola extensa. Em todos esses registros nos evangelhos, ela é sempre acompanhada de uma explicação, não só a explicação pela qual o Senhor Jesus usa parábolas, mas também a explicação da parábola em si. E a parábola aqui traz para nós uma ilustração, usando a figura de uma produção agrícola, da semeadura e da colheita. Usando essa figura, o Senhor comunica a restauração espiritual que Deus opera pela sua graça no coração do seu povo. Tivemos a oportunidade de dizer que as parábolas basicamente revelam o reino de Deus. É sobre o reino de Deus e sobre o rei do reino, que é a essência do reino, Cristo Jesus. Então esta parábola, dentro do contexto das parábolas que revelam o reino, fala a respeito da gloriosa recepção do reino de Deus. Como esse reino é recebido nos corações dos homens. Como súditos são trazidos para esse reino através do ministério do semeador e da semente. Ora, sabemos que o Senhor Jesus, ao usar esta figura do agrícola, do fazendeiro, daquele que semeia a semente, ele não estava simplesmente usando uma figura conhecida de todos na sua época. O Senhor Jesus usou também uma figura já usada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a figura da semente crescendo já era usada pelo Senhor para expressar como Ele há de operar nos corações dos homens. Vemos, por exemplo, no Salmo 126, Jeremias 31, Oséias 2. Todas essas passagens têm a figura da semente brotando nos corações. Os profetas também usaram a figura no outro sentido, de uma devastação agrícola que não produz fruto, representando o juízo de Deus. Lemos isso, por exemplo, em Isaías 34. Então essa parábola não é surpresa. Não é nenhuma surpresa para nós vendo o Senhor Jesus usando essa figura para comunicar a restauração espiritual que Ele havia de operar nos corações dos homens. A distinção dessa parábola em relação às demais passagens que usa a mesma figura é que aqui temos 4 solos diferentes. E como a semente acha ou produz ou vai germinar nesses diversos solos. A palavra de Deus não tem o mesmo efeito em todos os lugares. Essa parábola claramente nos ensina isso. Nem sempre a pregação do Evangelho vai trazer frutos do Evangelho. Nem sempre, quando anunciamos com clareza, com simplicidade, a palavra e a vontade de Deus, nem sempre os homens vão responder à vontade de Deus.
E esta passagem revela os corações dos homens e as diversas maneiras que os homens podem responder à palavra de Deus. Antes de entrarmos na exposição desse texto, eu queria fazer uma ressalva, explicar um possível erro na interpretação dessa passagem. Temos a tendência, ou podemos ter a impressão de que ao Senhor Jesus falar de diversos solos, Ele está falando de diversas naturezas, diversos tipos de pessoas. Um é uma pessoa dura, outro é uma pessoa mais maleável, mais fraca, que na sua essência tem uma natureza diferente. Outra já é uma pessoa que tem uma receptividade para com o Evangelho. Porém, o texto, embora ele fale da essência de solos diferentes, ele não está tratando da essência do homem. Na essência, somos todos iguais. Na nossa essência, somos todos, por natureza, inimigos da vontade do Senhor. Não há nada em nós que seja propício a receber a palavra de uma forma a produzir frutos. O que o texto está falando aqui não são de pessoas diferentes, pois somos todos iguais. O que o texto fala é a respeito de respostas diferentes à pregação da palavra. Formas como as pessoas reagem e respondem à palavra, considerando as suas próprias circunstâncias de vida, considerando a sua própria personalidade. Mas fique bem claro isso, somos todos iguais, somos todos inimigos da palavra do Senhor. E se Deus não trabalhar em nós, e se Deus não mudar a nossa essência, a nossa natureza, não haverá fruto. Então isso fique bem claro, somos todos iguais. O que temos aqui são diferentes respostas à palavra do Senhor. Então o que temos aqui? Essa imagem, essa ilustração tão fácil de compreender de um semeador semeando a semente. Somos todos habitantes de cidade grande. Poucos de nós temos contato com a fazenda ou com a cultura agrícola. Porém, mesmo sem conhecer muito, é muito fácil de compreender a situação. E a situação é simples. Existe a possibilidade da semente lançada não germinar, de não trazer o fruto. E isso é causa de frustração por parte do fazendeiro ou do semeador. Na parábola não existe nada que nos indique que o fazendeiro era inexperiente, ou de que o semeador estava fazendo algo errado, ou que havia um problema na semente, que a semente não era boa, ou ela estava estragada, e em alguns casos a semente era boa. Não. O foco está no solo tão somente. E o que temos aqui então? Vários tipos de solo. O primeiro solo que temos é o solo chamado à beira do caminho, no verso 4. É um solo de terra batida. Talvez gerações de pessoas, anos já se passaram, pessoas caminhando por aquele caminho, pisando aquele solo, de modo que aquele solo é duro, como cimento, nada penetra. De forma que a semente, ao cair naquele tipo de solo, não existe a possibilidade do solo absorver aquela semente. E logo as aves que estão ao redor, famintas, vão e arrebatam aquela semente e usam para outro fim, que não o fim de germinar e produzir os frutos. E nesse caso, a semente está perdida para sempre. Fala também do solo rochoso, que é um solo que tem uma camada fininha de terra, mas que logo embaixo há pedras, de modo que a semente não pode penetrar. Embaixo há densas pedras. A semente chega a germinar. Se você olhar, você tem a esperança de vida brotando ali. Mas por causa das rochas, as raízes não se aprofundam. E o sol, quando queimar forte em cima daquela planta não vai aguentar o calor do sol. Não vai ter raízes profundas o suficiente para se fortificar, obter os nutrientes e aguentar o calor do sol. Vai secar, vai morrer e a semente estará perdida para sempre. O propósito daquela semente que foi lançada não será cumprido. Tem outro solo, é o solo entre os espinhos. E aqui presume-se que o solo é profundo,
de que não há problema nenhum de pedras, o solo é macio, porém naquele lugar tem espinhos também. E a semente tem que crescer, a semente que é lançada pelo semeador tem que crescer em competição com os espinhos. Tanto o espinho quanto a semente estão buscando os nutrientes no solo. E eventualmente a plantinha que brota daquela semente perde essa batalha. A semente não é párea para os espinhos que nascem ali. E eventualmente ela até cresce, fica pequenininha, está ali, você pode ver, mas fica infrutífera. Ela não produz nenhum fruto, embora ela esteja ali, ainda pequena e fraquinha. Ela não tem os nutrientes suficientes para crescer com vigor. Assim também a semente está perdida para sempre. Não produziu o fruto que deveria produzir. E todas essas situações, meus irmãos, é o pesadelo de todo fazendeiro. Um fazendeiro, para semear a semente, gasta o seu suor. Ele precisa sair para trabalhar, acordar cedo e lançar a semente. A semente em si, ela é preciosa. Existe o custo da semente. Tudo isso se perde. Nada foi produzido. E, meus irmãos, essa situação em si revela a miséria dos nossos primeiros pais. Nos remete à situação da queda. Antes da queda, quando o Senhor criou o homem, toda semente, todo solo produzia o fruto necessário. Antes da queda, toda semente germinava para a glória de Deus. Mas depois da queda, existe o suor, existe a labuta, existe a frustração, existe a canseira, existe as ervas daninhas que sufocam a semente. Isso é um símbolo, meus irmãos, do coração do homem, que depois da queda se tornou um terreno improdutivo para a revelação do Senhor, para com o seu Deus. Aquele homem não mais produz naturalmente os frutos de glorificação do seu Criador. Mas para que tudo não se perca, o Senhor fala ainda de uma outra terra, que é a boa terra, como lemos aqui no verso 8. Essa terra, sim, ela produz os frutos. Nela a semente vingou, diz o texto, e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. O propósito foi cumprido. A semente não mais está perdida, mas ela encontrou morada, produziu raízes profundas e germinou para a glória do Senhor. E a lição aqui é muito simples para nós. O Senhor usa essa ilustração para revelar, como mencionamos, as diversas maneiras como podemos responder à palavra do Senhor. E eu gostaria de considerar então com os irmãos a substância desta parábola. Considerando esse caráter, essa introdução, o que é que nos ensina esta parábola? A primeira coisa que aprendemos a respeito dessa parábola é que a restauração de Cristo não produzirá salvação verdadeira em todo lugar. Contudo, ao final, certamente haverá fruto. E o agente dessa transformação, dessa restauração, é a palavra pregada e anunciada em todo lugar. Em Isaías 55, verso 10 e 11, ele fala algo semelhante que foi dito nessa parábola. Nessa passagem nós lemos assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Há algumas diferenças entre o que Isaías fala e o que Jesus fala. Em Isaías, a imagem é da chuva, é a chuva que é a fonte de bênção. Na parábola do Senhor Jesus, a semente é a fonte de bênção, mas o que é comum entre essas duas passagens é que a palavra de Deus é o agente transformador. A palavra anunciada
que cai como chuva sobre todos, ou como a semente que é lançada em todo lugar, é o agente transformador. É como se o Senhor Jesus dissesse: eu tenho pregado a palavra para vocês, eu tenho espalhado a semente em todos os campos de Israel, tenho anunciado de forma indiscriminada, porém por causa do pecado, você tem se tornado uma terra desolada, uma terra estéril, que não produz os frutos de arrependimento, como anunciaram os profetas. Pelo meu ministério, a palavra tem vindo até vocês, e eu tenho ensinado aos discípulos, aos apóstolos, a fazerem o mesmo, a proclamar a palavra a todos. E é assim que a transformação espiritual acontecerá, pelo poder da minha palavra. Meus irmãos, a primeira aplicação para nós desse ponto é que a palavra de Deus deve ser anunciada em todo lugar. É o que os pais da igreja falavam a respeito da livre oferta do Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado e pregado indiscriminadamente a todos. Uma das confissões reformadas, os cânones de Dort, fala a respeito disso. No capítulo 2, parágrafo 5, fala que a promessa deve ser anunciada e proclamada universalmente, sem nenhuma discriminação, a todos os povos e a todos os homens. Meus irmãos, Cristo pregou a todos, Ele anunciou a sua palavra a todos, e Ele nos chama a pregar a todos, assim como a semente é lançada. A percepção que nós temos é que a pregação às vezes é em vão, que não há fruto, que a semente cai e nada acontece, que a semente é desperdiçada. Isaías mesmo lamentou quando ele falou: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? É como se ele dissesse: estou pregando em vão, não adianta. É melhor para o fazendeiro, meus irmãos, plantar com suor em lugares que a semente não vai germinar, do que ele achar que ele sabe quais são os solos propícios. É melhor para o semeador lançar a semente em todos os lugares, na esperança de que alguns vão germinar. É isso que lemos em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, verso 6 diz que o semeador semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Cristo envia a sua palavra para todos os lugares. Assim que ele falou com os discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações, nas ilhas mais remotas, no Brasil. Ele anuncia a sua palavra. Segunda aplicação, a proclamação universal do evangelho revela a bondade de Deus em si mesmo. O fato dele fazer conhecida a sua vontade, dele fazer conhecida o seu concerto de salvação, como cantamos no Salmo, revela a bondade do Senhor, em nos dar a esperança, em revelar o caminho ao homem. É como aconteceu no deserto, quando as serpentes afligiram o povo de Israel. O Senhor mandou fazer uma serpente de bronze, e aquela serpente de bronze foi levantada bem alto, para que todos pudessem olhar, todos pudessem contemplar, de onde quer que estivessem no arraial, eles poderiam ter um vislumbre daquela serpente de bronze e serem curados. Alguns, na sua incredulidade, não quiseram olhar para a serpente, não quiseram responder ao convite da graça que foi oferecida a todos, e morreram nos seus pecados envenenados. Mas a serpente de bronze foi levantada para todos contemplarem. E essa passagem, quando é narrada pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, está no calcanhar da gloriosa passagem de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é anunciado a toda criatura, sem discriminação, e isso revela o quanto Deus é bom, então somente revelar a sua vontade, em dar esperança a todos. Mas há algo mais que essa parábola nos ensina.
não só a respeito do caráter do próprio Deus, em anunciar a sua palavra de forma indiscriminada, mas também fala que o ministério da palavra, a semeadura, irá provar os corações. A palavra, ela é pregada a todas, ela é anunciada a todos os ouvintes. Mas esse anúncio, essa pregação, revela o que há no nosso coração. Vai provar, vai descortinar, vai expor o que está escondido dos olhos dos homens. Como respondemos à palavra pregada? A parábola de Cristo está ancorada na promessa da restauração dada no Antigo Testamento, como já falamos. E a implicação para os ouvintes do Senhor Jesus é de que, se o Senhor está aqui falando no contexto da restauração do reino de Deus, talvez o fim dessa parábola fosse um final feliz. Se eles pudessem reescrever essa parábola, talvez eles escrevessem assim: que o semeador saiu a semear, e em todo lugar onde ele semeava, brotava vida e frutos, trazendo prosperidade e beleza, e toda forma de bênçãos. E é assim que pensamos hoje, muitos pensam hoje. Anuncia a bênção de manhã e de noite, colha o sucesso. Há um imediatismo, achando que a palavra vai produzir o fruto em todos. Porém, a situação não é assim. Não há nada de errado com o semeador. O semeador é bom. Ele anuncia a todos. Não há nada de errado com a semente. A semente é a própria palavra da verdade, é o próprio evangelho. Mas no lançar e no cair da semente, há a revelação de um outro agente. Uma outra figura nessa história que causa o problema, que é o solo, que é o terreno, que são os nossos corações. Apenas um dos 4 solos aqui mencionado produziu o fruto que deveria produzir. O ministério da palavra prova, revela, expõe os corações dos homens. E como é que Cristo faz isso? Ele faz, como já vimos, obviamente, tratando dos diversos tipos de ouvintes, dos diversos tipos de solos, assim expondo o nosso coração. O primeiro ouvinte são os que são comparados à terra que é à beira do caminho. A semente, ao cair neste solo, fica na superfície, não penetra o solo de jeito nenhum. E diz-nos a interpretação do Senhor Jesus Cristo que o diabo então vem e arrebata aquela semente e a devora para a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Meus irmãos, vemos aqui então uma aliança satânica entre um coração endurecido, ouvidos moucos que não dão ouvidos à palavra do Senhor, e o próprio diabo que toma ocasião para isso, para arrancar a palavra, para que não haja a menor chance de que a palavra se adiante. O coração desse ouvinte ocupa-se em ignorar a palavra, e o maligno ocupa-se em dar fim na palavra. Uma aliança satânica entre o coração ímpio e o próprio inferno. Meus irmãos, não é assim que muitas vezes procedemos? Ouvimos um sermão, lemos a Bíblia e a palavra simplesmente evapora rapidamente. Não produz o fruto que deveria produzir. O maligno, ele é vigilante na sua obra de arrebatar a semente. Meus irmãos, nós devemos levar isso seriamente. Porque a essência, o básico da carreira cristã é estar exposto, ou exposta à semente, que é a palavra, que são os meios de graça. Diariamente somos chamados a meditar na palavra, a lê-la. Ou então, como estamos fazendo agora, a sentar-se debaixo da pregação da palavra e ouvir a palavra. Temos ao nosso alcance exposições da palavra em livros que lemos. E como estamos reagindo a isso? Será que entra por um ouvido e sai pelo outro? E precisamos estar alertas, meus irmãos, porque nas pregações, nas nossas devocionais, nas nossas leituras, o diabo está ali
procurando ocasião para roubar a semente. Estar distraído no culto, pensando em outra coisa, não é algo normal de uma mente cansada. Embora talvez a razão seja que você esteja cansado. Observe a dimensão espiritual daquilo que é estar distraído no culto. Não dar ouvidos à palavra, não prestar atenção, ter um coração duro onde a palavra não penetra. O diabo está ali, sondando, rodando as nossas mentes, arrebatando a palavra pregada e anunciada. Coração endurecido diz: pode levar, diabo, pode levar a palavra. Eu não tenho interesse, meu coração não tem interesse nessa palavra. E dar a chance ao maligno de atuar. Todas as vezes que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, estamos demonstrando a dureza do nosso coração, nossa cegueira espiritual e facilitando a ação do inimigo nas nossas vidas. E assim, a semente é perdida para sempre. Mas talvez você ache conforto na sua experiência, dizendo a si mesmo e se lembrando das várias vezes em que a palavra de fato brotou em seu coração. Você pode se lembrar das vezes onde a palavra se adiantou na sua vida. Você pode lembrar do dia em que você se sentiu impactado pela palavra, o dia em que lágrimas verteram dos seus olhos, e a palavra parece que está brotando na sua vida. E assim você acha conforto, diz: eu não sou assim. Está vendo? A palavra tem frutificado na minha vida. E é por conta disso que o Senhor Jesus, então, aquele que penetra os corações e sabe escrutinar as desculpas do homem, nos apresenta o segundo tipo de solo, que é o solo rochoso. E, meus irmãos, o solo rochoso é um solo enganoso. Porque, à primeira vista, esse solo não parece ser duro. Se você colocar o seu dedinho neste solo, você vai parecer que ele é um solo macio, arado, que existe um potencial para a vida naquele solo, porém, apenas alguns centímetros de profundidade. Se você escavar, rochas estão embaixo, barrando o crescimento da raiz. E quando olhamos para este ouvinte, comparado a este tipo de solo, o que vemos é a impressão de uma aceitação imediata da palavra. O texto nos diz, aqui na interpretação do Senhor Jesus, no verso 16, que estes são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Logo há uma excitação imediata, uma empolgação, uma comoção, uma alegria, um entusiasmo inicial, um desejo de saber mais, um apetite, uma fome e sede por vida. Você vê aquela plantinha, de fato, achou raiz e está crescendo. E você vê um galinho. E isso nos empolga. Porém, tal pessoa ainda não considerou o custo do crescimento. Não considerou que a vida cristã não é tão simples assim. Logo, logo, rapidamente, tão rápido quanto aquela plantinha brotou e deu alguma esperança de vida, logo, logo ela se depara com rochas. Diz-nos o texto: aflições, lutas, problemas, perseguições, cruz para carregar, seu coração pecaminoso para mortificar diariamente, as provações do maligno. E ele conclui: ser crente dá muito trabalho, ser crente é muito difícil, há uma cruz para carregar. E logo, logo desiste, tão rápido quanto se empolgou, tão rápido desiste, logo se seca. E a empolgação murcha com a plantinha e se esvai. E a plantinha cai e seca. Temos um exemplo de um homem assim nas Escrituras, que o Senhor Jesus lidou em Mateus 8. É o exemplo do escriba, que aproximando-se de Jesus disse: mestre, ser-guei-te-ei para onde quer que fores. Com ousadia, ele proclama, e com excitação, empolgação, uma certa alegria, uma aliança para com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus anuncia-lhes as rochas e as pedras no caminho. O Senhor Jesus fala: as raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está preparado para me seguir aonde quer que eu fores? Você sabe das rochas? Ou vai secar-se na primeira curva, na primeira aflição que se deparar? E meus irmãos, note comigo aqui no texto que o problema não está na semente, mas no solo. No verso 17, onde o Senhor Jesus dá a interpretação, ele fala: mas eles não têm raiz, onde? Diz-nos o texto, em si mesmos. Eles não têm raiz em si mesmos. O problema está tão somente no ouvinte, não está na planta, não está na semente, não está no semeador, mas está no solo. Aquela pessoa não respondeu de forma apropriada à palavra do Senhor, não compreendeu o que é o Evangelho e não se preparou para tomar a sua cruz. Porém, você possa dizer, novamente, e muitos dizem, achando conforto na sua experiência, dizendo: mas eu estou aqui, afinal de contas. Cá estamos todos nós, em plena quarta-feira, na igreja, ouvindo a palavra, nos expondo à pregação da palavra com perseverança. Talvez você diga: eu venho com fidelidade, e você toma confiança nisso, de que você é assíduo, de que você persevera, e toma então conforto na sua regularidade, em exibir uma plantinha para todos, ali mostrando vida. Contudo, os olhos de Cristo, que sondam toda a verdade e que é capaz de penetrar os corações dos homens, investiga a situação mais profundamente e revela um outro problema. Revelando então um outro solo, que é o solo que é cheio de espinhos e ervas daninhas. Esses são aqueles ouvintes que têm competição no coração. Os espinhos nesse solo, meus irmãos, crescem com tamanha violência e agressividade, a ponto de sufocar a semente. A semente nada pode fazer. A semente não consegue vencer a violência daqueles espinhos. O texto diz, dá para nós com clareza o que são esses espinhos. Verso 19, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E note comigo que na parábola, nada nos diz que essa planta morreu. A planta, a semente foi lançada. O solo profundo fez com que a semente criasse algumas raízes e ela germinasse, e a planta está ali permanentemente. O solo não é árido, o solo não é rochoso. O problema são os espinhos, que competem com a semente, como lemos aqui no verso 19, concorrendo com a semente, sufoca aquela planta e não dá as condições para que aquela plantinha cresça com vigor e se torne uma árvore frondosa, produzindo os frutos. Embora a planta esteja ali, não há frutos. E meus irmãos, esta é o solo que mais me preocupa, em termos da nossa circunstância atual. Porque esse solo fala daqueles que de fato vêm à igreja, que de fato aparentam ter recebido a palavra, mostra alguma associação com a semente, porém não produz fruto algum. A palavra está ali, ouve vez após vez, mas não frutifica. E o problema é que o seu coração está dividido. Ele mostra alguma associação com as coisas do Senhor, talvez vindo à igreja, lendo a Bíblia com regularidade e cumprindo as obrigações que deve cumprir como um crente, porém o seu coração está dividido. E ele ainda está no mundo. Suas afeições, seu amor, seu interesse, seu tempo, seus recursos, é parte dedicado ao louvor do Senhor e parte dedicado ao louvor de si próprio, do maligno e das coisas do mundo. E porque ele está dividido, ele não consegue produzir os frutos que deve produzir. A consequência é simples: não produz frutos. Meus irmãos, precisamos estar alertas assim,
Porque esses que vivem assim, não tem vida com Deus, não tem comunhão com o Senhor verdadeiro. A palavra que parece estar ali, porque você vê a planta, não produz o que deve produzir. Meus irmãos, quantas vezes vemos a igreja? Centenas de vezes ao longo da nossa vida. Se você vem à igreja todos os cultos, 4 vezes por semana você está exposto à pregação da palavra. Se você ler a palavra com assiduidade, você lê todos os dias. E onde estão os frutos? Cadê os frutos? Sonde o seu coração. Onde está a sua aliança? Você ainda concede os seus recursos às coisas do mundo, de modo a não produzir os frutos? Meus irmãos, o problema é que aqueles que estão nessa situação não nasceram de novo. E podem viver assim por um tempo, mas não vão produzir os frutos. O exemplo emblemático que temos na Bíblia é o de Marta e Maria. Marta e Maria receberam o Senhor Jesus na sua casa. O receber o Senhor Jesus é como ter um saco de semente sendo despejado na sua casa de uma vez. E o que é que uma delas fez? Maria sentou-se aos pés de Cristo. E como uma boa terra, quis sorver o máximo que pudesse daquela semente e produzir os frutos. Marta, por um lado, ao estar feliz com a presença do Senhor Jesus, estava ocupado com as coisas dessa vida. E não há nada de errado em estar ocupado com as coisas dessa vida. Porém, ela estava de tal forma que ela estava dividida. Ela não viu ali a oportunidade de sorver do Senhor Jesus Cristo e deu a sua atenção às coisas dessa vida, negligenciando o fruto da palavra na sua vida. O pior é que ela queria arrastar Maria para junto de si. Ela não somente estava satisfeita em estar dividida entre o Senhor Jesus e as coisas do mundo, como ela reclamou que a sua irmã não estava fazendo como ela. Ela não compreendeu que ela deveria deixar tudo o que tinha para se assentar-se aos pés de Cristo e receber dele os nutrientes para frutificar. E, meus irmãos, assim é a nossa vida. Estamos cercados das seduções dessa vida e precisamos nos empenhar para arrancar os espinhos que tão facilmente crescem nos nossos corações. Meus irmãos, não se engane. O nosso coração é um terreno fértil para espinhos crescerem com vigor. Diz Calvino que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica produz um item após o outro, uma esteira, uma rapidez. Assim é o nosso coração. Com facilidade, espinhos crescem e sufocam a palavra. Lá, quando eu morei nos Estados Unidos, por 4 anos, tivemos a oportunidade de morar numa casa. E tinha um jardim na frente, e atrás nós construímos uma área para plantar alguns vegetais, um pomazinho. E tanto eu quanto minha esposa, nós somos habituados a cuidar de jardim. Porque fomos nascidos na cidade, onde há apenas concreto nos cercando. E rapidamente descobrimos que cuidar de um jardim, cuidar de um pomar não é tão fácil assim. Para que a semente que vai produzir o fruto que nós queremos, no jardim a flor bela e no pomar os tomates e os frutos que vai nos alimentar, exige muito trabalho. Basta um dia descuidado e as ervas daninhas vão crescer num vigor que é assustador. Passe-se uma semana sem cuidar e as ervas daninhas vão estar do tamanho de árvores, com espinhos, sugando todos os nutrientes que deveriam ser direcionados para a semente proveitosa. É frustrante, dá mais trabalho do que imaginamos que fosse dar. Rapidamente desistimos e o nosso jardim, tanto da frente quanto de trás, foi completamente tomado por ervas daninhas e espinhos. Porém, lidar com a vida cristã não pode ser assim. Nosso coração é propenso a criar espinhos, devemos ser vigilantes. Devemos nos exercitar na piedade, pedir que o Senhor diariamente exponha o nosso coração, nos revele os pecados para que eles sejam arrancados um a um. Um a um precisa ser arrancado. E às vezes você arranca em cima, arranca um comportamento, mas a raiz ficou ali, breve irá crescer de novo. Exige vigilância, existe trabalho, exige suor, exige tomar a cruz todos os dias.
para que a planta frutifique. É bem verdade que nada podemos fazer por nós mesmos. Dependemos do Espírito Santo nos capacitando, inclinando a nossa vontade, nos dando força para viver assim com vigilância e com zelo, mas não exclui, a soberania do Senhor não exclui a nossa responsabilidade de viver a vida cristã com suor. É com esforço que o justo entra no reino dos céus, diz a palavra do Senhor. Com esforço, com suor, arrancando as ervas daninhas. Mas há ainda um outro solo. Graças a Deus, o Senhor Jesus menciona um outro solo. Um solo bom, uma boa terra, como lemos aqui no verso 8, que deu fruto e que frutificou. Em Lucas 8, verso 15, a outra versão dessa parábola, registrada no Evangelho de Lucas, lemos assim a respeito desse solo. Que a semente, caiu na boa terra. E esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Um coração bom e reto, que retém a palavra e que frutifica com perseverança. Este é o solo que foi trabalhado por Deus, que Deus mesmo arou, que Deus mesmo adubou e cuidou para que o solo retivesse a palavra e produzisse os frutos apropriados. Meus irmãos, precisamos entender em aplicação em relação a este último ponto, que a palavra é pregada não para satisfazer as nossas necessidades, mas para que ela produza frutos em abundância. Idealmente, toda vez que ouvimos a palavra e lemos, devemos nos perguntar: o que é que essa palavra espera de mim? Quando lemos, por exemplo, na palavra de Deus a respeito das ameaças do Senhor de juízo, devemos produzir o fruto do temor e tremor do Senhor, que é vingador e que é justo juiz. Quando a palavra semeada nos nossos corações são os mandamentos do Senhor, a sua boa, santa e perfeita vontade, o fruto que devemos produzir sempre é o fruto da obediência e da submissão e devoção à vontade do Senhor. Quando a palavra pregada é a palavra da promessa de graça e de esperança, no Evangelho de Cristo Jesus, devemos frutificar com confiança, descansando nele, com esperança e com paciência, de que nele haveremos de herdar as promessas. Sempre que ouvimos a palavra, devemos nos perguntar: qual é o fruto que essa palavra irá produzir na minha vida? Fruto da confiança, fruto do tremor, fruto da obediência. Todos esses frutos, meus irmãos, devem brotar em nós, e que elas se expressam de diversas maneiras: em amor, em paz, em alegria, em bondade, em longanimidade, em mansidão, em domínio próprio. E o mais importante de tudo é entender que a palavra não espera meramente frutos de moralidade. Talvez você pense: eu vou ouvir a palavra para me tornar uma pessoa mais mansa, para aprender a dominar a minha língua. E tudo isso é bom. Mas existe um fruto maior, que é a combinação de todos estes frutos. Se todos os frutos forem combinados, os diversos frutos da palavra foram combinados em um só, o superfruto que devemos produzir é a vida de Cristo em nós. Este é o fim da palavra. Cristo é o próprio semeador, é aquele que comunica a sua palavra. Cristo é a semente, é a palavra do Evangelho, aquele que morreu por nós, as boas novas que frutificam no nosso coração. Mas Cristo também, ele é o fruto que deve ser brotado em nossas vidas. O fruto que devemos ter é a vida de Cristo em nós. Toda vez que pregamos, a nossa expectativa é que vamos estar mais perto da imagem de Cristo. Pequenos cristos vão estar andando por aí, semelhantes a Ele. Gosto do que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, ele fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Em outras palavras, ele, usando aqui a analogia do nascimento e do parto, poderemos traduzir as palavras de Paulo para as palavras de um fazendeiro. Meus filhos, porque semeio com grande
suor e aflição, debaixo do sol escaldante, com zelo, lançando a semente de dia, de tarde e de noite, até ver Cristo frutificado nas vossas vidas, até ver você ser semelhante a Cristo Jesus. Esse é o fruto que você tem brotado, sendo sido semelhante a Cristo cada vez mais. Cada vez que você ouve a palavra, você está mais perto de Cristo. Meus irmãos, em conclusão, eu gostaria de fazer 2 aplicações. A primeira, óbvia, é essa: que tipo de solo você é? Você responde a palavra de forma correta? A palavra que é semeada aos ouvidos entra por um ouvido e sai pelo outro? A palavra que você ouve, você dá ocasião ao maligno para que ela seja roubada e nada produza? Você é fogo de palha que se empolga à toa, mas não está disposto a tomar a cruz do Evangelho? Você mostra aceitação à palavra, mas ainda não deixou o mundo? Ou você tem vivido a vida de Cristo, dando frutos abundantes de justiça e retidão? Nós, meus irmãos, a igreja, somos a plantação de Deus. Podemos imaginar a igreja assim, como uma grande plantação, e cada um de nós, uma pequena planta que irá crescer. Como lemos em 1 Coríntios, quem é aquele que planta a vinha e não espera comer do seu fruto? Como plantação de Cristo, plantação de Deus, a igreja deve frutificar para Ele. Você tem frutificado? Que tipo de solo você é? De todas as diferentes maneiras de responder a palavra, meus irmãos, só existe uma que prevalecerá. As demais plantas infrutíferas serão lançadas no fogo para ser queimadas. Meus irmãos, não brinque com a palavra. Ouvir a palavra é grande responsabilidade. É um grande privilégio, sim, mas é uma grande responsabilidade. Responda a palavra com frutos de fé, confiança, justiça, amor e paz no Espírito. Thomas Watson, puritano, disse certa vez assim: aquele que não produz frutos bons jamais irá provar dos frutos que brotam nos céus. Se você não frutifica aqui na terra, não espere gozar dos frutos celestiais, que são cultivados pelo Senhor mesmo nos céus. Aquele que não produz frutos bons, jamais irão provar dos frutos que brotam nos céus. Mas deixa eu fazer uma segunda aplicação em conclusão. A primeira aplicação foi que tipo de solo você é, mas a segunda aplicação é que tipo de solo você tem sido. Talvez você seja verdadeiramente o crente no Senhor Jesus Cristo. Alguém que pela fé ama o Senhor Jesus, se lançou aos braços do Pai e sua esperança está nele. Porém, mesmo crentes, por causa do pecado que habita em nós, por vezes, não respondemos à palavra de forma correta. Os crentes não são constantes em responder à palavra sempre com fé total, submissão e amor. Por vezes, e geralmente há fases na nossa vida onde respondemos como um terreno árido. Outras vezes respondemos como um solo rochoso. Outras vezes respondemos como uma terra entre espinhos, embora amamos a palavra. Se essa é a sua situação, se você não tem respondido, ainda que um crente no Senhor Jesus, a palavra de forma correta, talvez ignorando a palavra, abandonando a devocional diária, a exortação é o que lemos em Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, todos nós lembramos, todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, podem se lembrar do gozo e da alegria que é ler a palavra com fé. Talvez você se lembre de anos passados onde você não podia, a não ser sorver tudo que aqui estava. Você tinha uma fome e sede por sementes e desejo por produzir os frutos. Porém, passou-se o tempo, esfriou-se o amor, e você vira a terra batida, cheio de pedras e com espinhos ao seu redor. Lembra-te de onde caíste e retorna à prática das primeiras obras. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a responder sempre à palavra dele com fé e submissão, para que nós possamos frutificar e glorificar ao Senhor, que pela sua bondade comunica o Evangelho a nós. Vamos orar.
Santo Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez te damos graças, porque o Cristo é o semeador, a semente e o fruto nessa parábola. Te damos graças pela tua bondade em revelar a tua vontade a nós. E lhes suplicamos, ó Pai, que pela tua graça o Senhor trabalhe nos nossos corações, prepare o terreno para que possamos frutificar. Senhor, todos nós temos sua natureza que é aversa à tua palavra. Não desejamos ouvir a tua palavra. Como lemos em Romanos, todos nós suprimimos a verdade de Deus em justiça. Mas pelo Senhor podemos frutificar. E ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ordena a nos arrepender e crer no Evangelho, que é a palavra pregada, que é a semente lançada. Senhor, todos nós seremos cobrados no grande dia do juízo, de que modo lidamos com a tua palavra. Possamos estar prontos a humildemente, pela graça, dizer: nada tenho, nada sou, mas abraço essa palavra, que é a minha única esperança de fé, de vida, tanto na vida quanto na morte, e que Cristo é meu tudo, e que sou dele e ele é meu, e que os méritos dele são lançados sobre mim, e que virei viver pela fé no Filho de Deus. Pai, dá-nos vida dentre os mortos, frutos de justiça e retidão, purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados, e ajuda-nos, ó Pai, a, com zelo, suor e dedicação, a cuidar do jardim de Deus, nos exercitando na piedade, em oração, constantes, habitando em nós ricamente a palavra de Cristo. Abençoa aqueles, ó Pai, que não dão ouvidos à tua palavra, que ignoram, não têm prazer na palavra de Deus e cujo maligno faz uma aliança satânica. Ó Pai, vem como o mais valente, o mais forte, amarra o maligno, quebra as suas forças, para que a palavra frutifique. Abençoa aqueles, ó Pai, que não estão dispostos a sofrer, que preferem pecar, que preferem um caminho fácil, do que frutificar para a tua glória. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles que estão enamorados com o mundo, seduzidos pelas coisas do mundo. Pai, que possamos ver que a glória de Cristo é mais desejável do que qualquer outra coisa, que Ele é o mais desejável entre 10.000, que Ele é precioso para nós, que a Tua palavra seja como mel na nossa boca, precioso e doce. E Pai, conforta e alegra aqueles corações que estão frutificando, e dá a nós o desejo de frutificar cada vez mais, e lutar contra as tendências do nosso coração, de rejeição à Tua palavra. Nos abençoa e continua operando em nosso meio. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar um salmo, encerrando. Tem um salmo selecionado.